dia 8, né? Só que vai ter. Eu vou ter a documentação da empresa. Vai no agora também. Essa foi o fim do colégio. Foi? Mas ele me falou, pegou um. O Gustavo. Isso. Relação do cara. Agora já tudo sempre. Não conheço ainda. Oi! Você veio, mulher? Ai, que calor. O calor nem tem, é mudança. Então, os caras estão enrolando eu, mas parei de fazer xixi. Cara, eu não tenho vontade de fazer Puxão de orelha, não? É que não fica com o negócio quando fecha. Tá quebrada a cadeira. Já senta, já conversa com. Oi, tudo bem? Tá joia? Olá. Que bonitinho. Você que fez? De presentinho? Qual que ali você vai fazer? O resto? Você? Perdoai-vos. Facinho. Dois, né? Isso, eu fiquei o dia inteiro com dor de cabeça, ainda bem que passou, graças a Deus. Calor, né? Calor. Pesada já, hein? Agora vai. Ainda bem que tem água, né?
Imagina viver no Nordeste, vida assim. Nossa, diz que agora com esse ano a gente vai ser a porreta lá, sabe? Acho que vai ser filho, tudo quando deu vai, deu bem. Secura total. Essa toalha aqui é boa. Ai, essa toalha não. Tão quente que sim. Acho que não tem sofrendo isso também. Tá marcado, né? Vamos lá? Faz oração, isso, por favor. Boa noite a todos. Vou convidá-los a iniciar a nossa reunião, fazendo a nossa prece ritual, fechando os olhos. Vamos mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre querido, a nossa força, a nossa luz, o nosso brilho, em todos os momentos de nossa vida. Jesus, mestre amado, nós os agradecemos por estarmos aqui reunidos, Senhor, para mais um dia de estudo do Evangelho, em que nós buscamos em Suas palavras, nos Evangelhos escritos pelos apóstolos, a Sua mensagem de paz e de amor, de esperança. Esperança para os nossos corações, mas esperança também de todas as almas que buscam um aprendizado contínuo e que vão, Senhor Jesus, por meio do Teu Evangelho, consolar os seus corações, alcançando o Teu perdão, a Tua luz, para que possa, Senhor, através desta luz, alcançarmos o perdão de nós mesmos, para com as nossas faltas, para com os nossos defeitos, e que nós possamos, com esta força que nos dá, vencer essas dificuldades, Senhor, alcançando as virtudes necessárias para chegarmos a Deus, nosso Pai. Ilumina, Senhor, os nossos corações, abençoa-nos agora e a também os nossos protetores espirituais e aos protetores espirituais desta casa, para que, Senhor, ouvindo-lhes os seus conselhos, as suas intuições, alcancemos o entendimento necessário para esta luz interior que deve brilhar dentro de cada um de nós. E assim, Mestre amado, rogando por todos aqueles que estão nos ouvindo, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos necessitados à beira do caminho, nós te agradecemos por mais este dia e rogamos que esteja sempre conosco, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Só no festa. Não? Vai dar um aviso? Não, no justo não tem nada. Só no final a gente avisa do evento do dia 7. Para aqueles então que nos estão acompanhando, nós vamos iniciar hoje o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o item 1 e 2. O tema principal é perdoai, para que Deus vos perdoe. No item 1, nós vamos encontrar também do evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 7, as palavras que Jesus deixou quando nos dizia: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E no item 2, em sequência, Mateus, já no capítulo 6, versículo 14 e 15, registrou: se perdoardes as faltas que praticarem contra vós, também vosso Pai Celestial perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes a quem vos tem ofendido, vosso Pai não perdoará os vossos pecados. E aí eu fui buscar um pouquinho do que é misericórdia, né? Qual é o significado de misericórdia? Então eu encontrei dois que eu achei importantes. Um diz assim: significado, sentimento de compaixão e compadecimento mediante a dor ou sofrimento alheio.
E outro ele diz que é o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, dó, compaixão ou piedade. Né? E ainda nesse mesmo dicionário diz que o ato concreto de manifestação desse sentimento seria o perdão, indulgência, graça, clemência. Então nós percebemos que o item 1 e o item 2 estão muito ligados um ao outro, né? Porque se eu tenho misericórdia com o sofrimento alheio, se eu compreendo o sofrimento alheio, me facilita alcançar o perdão, né? Aquilo que eu possa perdoar o meu semelhante. No sentido misericórdia, a etimologia, ele diz que vem do latim misericórdia, que é miseratio, cordia e dare. O miseratio, ele vem do termo miserere, que significa compaixão. Né? Então, nós vemos que o significado da palavra ele está muito, né, próximo do... E córdia vem de cor, que significa coração. Então, juntos, né, porque o dare é dar, né, nós vemos que o termo significa dar o coração àqueles que são vítimas da miséria. Então, esse seria a tradução correta de misericórdia. Então, como é que eu posso dar o meu coração àqueles que são vítimas da miséria? Se eu não buscar essa empatia, né, este sentimento de me colocar no lugar do outro, sentindo o que ele também sente, né? Então, se a sua dor ou se a sua tragédia, né, o atingiu, eu preciso sentir, né, essa compaixão, eu preciso sentir ter esse sentimento em relação ao meu semelhante. E aí, o que a gente percebe é que a Bíblia nos traz 38 citações, né, sobre misericórdia, né? Senhor, tenha misericórdia de mim, muitas vezes citados por aquele que vem pedir, né? E o que é que Jesus dava em troco da misericórdia? A cura, o perdão, né? E mesmo quando ele curava, ele dizia que a fé o salvou, que vai e não peques mais. Então a misericórdia, ela está ligada também com essa coisa divina, né? Essa misericórdia divina, que é de Deus nos dar o perdão, né? De Deus nos dar a cura do físico, a cura dos males, né? Porque isso é o que significa misericórdia divina, porque Deus, ele precisa realmente me perdoar de alguma coisa. Deus perdoa, né? Eu consigo, na minha pequenez, ofender a Deus, o grande Pai, né? Como é que eu machuco Deus? Eu não machuco Deus, Deus é inatingível. Não faz sentido né? nenhum isso. Não faz né? sentido nenhum, né? Uma pessoa, né, dentro do mundo de expiação e provas, ofender a Deus, né? Eu posso transgredir a lei divina, que é diferente. E isso me traz o quê? Né? Me traz a lei de causa e efeito. Então, a misericórdia divina, ela funciona através da lei de causa e efeito, onde Deus me perdoa, sem que eu tenha ofendido de fato, mas Ele me concede a oportunidade de refazer, né, de reparar aquilo que eu fiz de mal feito. Né? Então, a gente vê lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 30 a 37, Jesus nos dá o primeiro exemplo de misericórdia, né? O que era misericórdia, né? Esses versículos, eles retratam a parábola do bom samaritano, né? Que conta a história da pessoa, né, que estava vagando e foi assaltada e ficou ferida à estrada. Então nós vemos que passou um pastor, né? Que passou um comerciante, um pastor não, que significa um padre, alguém Sim. que representava a religião e que deveria, em tese, se compadecer daquela pessoa. Mas o que ele fez? Ele passou distante, né? Ele desviou daquela pessoa. E então, Jesus usou essa história para nos dizer, para perguntar quem era o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Quem foi o próximo dos três que passaram por ele, né? Aí ele diz que aquele que usou de misericórdia para com ele, aquele era o próximo, o mais próximo, né? Então, eu ter misericórdia é estar próximo de alguém,
é compreender os erros, os defeitos, né? E não sei se eu estou passando aí. Não. É o que a gente gourmetizou hoje de empatia, né? A gente escuta muito, fala-se pouco de misericórdia e muito de empatia, muito né? de empatia. Que é uma palavra Né? que, pra mim, né, no meu ver, é bem similar, né? É o se colocar No lugar do outro. Então, assim, eu preciso ter empatia com o meu semelhante quando eu entendo que ele me ofendeu, Sim. né? Mas era o que ele podia dar naquele momento do melhor de si. Sim. Né? Ele não poderia ser diferente daquilo que ele está fazendo. Então, a misericórdia divina é compreender o meu estado espiritual, em que eu não posso dar além daquilo que hoje eu estou dando. Sim. Né? Então, Jesus demonstrou essa misericórdia quando ele disse na cruz: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, essa foi a misericórdia de Jesus, quando ele olhou para aquela turba que o agredia, né, que colocava, né, jogava pedras, que lhe dava vinagre no lugar da água, né? Então, situações em que, se nós estivéssemos lá, na volta eu vou me vingar, né? Exatamente. Né? E ele poderia ter feito qualquer coisa, mas ele, em sua misericórdia, ele entendeu que aquilo era o que aquelas pessoas poderiam lidar, e que aquela semente que ele deixou plantada há tantos anos atrás frutificaria hoje, né? Por meio, né, de suas Mesmo palavras, que fossem poucos, por né? meio dos seus exemplos, e aos poucos essa misericórdia foi crescendo, né? Sim. E eu acho que do perdão, né, e do ofendido, acho que era isso que eu podia falar sobre o item 1 e 2. Muito bom. Obrigada. E aí, indo pro item 3, né? A gente tem uma partezinha, uma citação aqui de Mateus. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoarei até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, aqui nesse momento, né, Jesus fala que o perdão ele tem que ser praticamente infinito, né? Tem uma citação de Chico, eu não vou me lembrar exatamente com exatidão, mas com exatidão, que uma moça tinha um problema familiar, né, e ia várias vezes ao Chico declarar, né, esse problema, né, e o Chico perguntava: mas você já perdoou ele, né? E aí ela falou assim: já, né? E insistia nisso. Ele falou assim, que ela não tinha capacidade, como Jesus, de perdoar 70 vezes 7 vezes, né? Aí ele falou assim: não, mas os 70 vezes 7 vezes é você perdoar cada erro dele, né? Então, quando a gente olha para isso, né, a gente imagina, puxa, não quer dizer que a pessoa cometeu o mesmo erro ontem que eu tenho que eu não preciso perdoar o que é hoje, né? Então é esse convite de olhar com carinho mesmo para o outro, porque o perdão ele nos liberta, né? É um veneno que a gente não engole quando a gente perdoa, porque a gente não coloca para dentro o ódio, né? A gente se liberta disso. E perdoar não significa que você precisa sustentar o erro, né? Então, eu sei que a pessoa fez um mal contra mim e eu não posso fazer nada em relação ao que aquela pessoa fez a mim, mas eu posso perdoá-la, porque é ela que precisa entender que houve o erro, né? Assim como eu também, quando erro, preciso saber que eu tenho as minhas posturas e que eu também preciso melhorar. Então, o perdão não é só sobre o que a pessoa faz para mim, mas o que eu também faço para outra pessoa. E principalmente se perdoar em relação àquilo que eu estou fazendo, a uma atitude que eu não tive. E uma coisa que a Alice falou, que eu concordo super, é entender que na atitude do outro, da ignorância do outro, né, que isso habita nele. Então, ele que precisa se livrar disso, né, e se curar. Não só ele, né? Eu tô falando dele, mas no sentido de que o nosso olhar de julgo é maior do que de avaliação, né? E aí no item 4 a gente continua dizendo: a misericórdia é o complemento da brandura. A brandura é ternura, né? Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico.
ele consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é o próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. Fel é amargor, né? É coisa ruim. Assim. E a outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. E aqui eu tenho muito essa coisa de, que a Alice estava falando, né, de Deus condena, como que a gente vai, né, ferir a Deus? Mas quando a gente diz que Deus mora na nossa consciência, então é a nossa própria consciência que vai ficar pesada em relação a não ter perdoado ou não ter me libertado desse mal, né? Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas se não perdoa aos outros? Então, para mim, beleza, eu mereço perdão, mas o outro não, né? Eu não mereço perdoar aquela pessoa. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que cada um perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio. Que aí eu acho que é o que eu comecei a dizer no começo, que a gente não precisa sustentar o erro, né? A gente precisa perdoar, mas não precisa sustentar o erro. E a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes. Ou seja, eu te perdoo desde que você faça alguma coisa que me beneficie, né? Então eu coloco as condições, a gente assina esse contrato e tudo bem eu te perdoar. Por diversas vezes eu já disse que eu trabalho com mulheres vítimas de agressão. E em comum, um caso que eu tive de uma mulher que houve uma traição, ela traiu o marido. E aí ela passou a ser agredida no relacionamento e tinha que apanhar calada porque ela tinha cometido eu vou falar o delito, né? E veja, né? É como se ela tivesse ficar sobre aquelas condições de agressividade porque ela cometeu um erro, quando na realidade se ele que aceitou ela de volta na vida, que ele a perdoasse, não que ele agredisse, né? É que esse modo é uma maneira mais física mesmo de dizer, né? Mas podem ser várias outras formas com que a gente agride para que a pessoa tenha o nosso perdão, né? E aí não é perdão. E lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer com toda a gente: vede como eu sou generoso. Nessas circunstâncias, é possível uma reconciliação sincera. Impossível, desculpa. Estou falando, já é. É impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. E aí, eu acredito que é bem isso que a Alice falou, e só para fechar essa parte para passar para o Alexandre, o nosso poder de ressignificar o erro, né? Então, às vezes você vê que a pessoa errou com você, fica naquele momento de fúria, de raiva, e no meio da tempestade você não consegue enxergar que às vezes aquele nem era um problema tão grande assim, né? Ou às vezes quando você vai contar para a pessoa, putz, a pessoa fez tal coisa comigo, e a hora que, só de você falar sobre o problema, você percebe que você cometeu uma grande bobagem brigando com a pessoa e que talvez você também tenha passado dos limites, né? Inclusive da sua tolerância, enfim. Então eu acho que basicamente é isso, assim, o poder do perdão, a gente já falou diversas vezes, né? Mas que ele é libertador tanto para quem recebe quanto para quem dá, né? Verdade. Tem até um termo que diz que o ato de perdoar é o fato de você se livrar de determinado sentimento. Uhum. Então é eu não reter, né, a mágoa,
por não reter o sentimento também de culpa, que é o auto-perdão, né? Sim. Então eu não posso reter aquele sentimento, porque a retenção desse sentimento ruim é como se eu colocasse uma batata podre dentro da bolsa e fico carregando aquela batata, né? Vocês já ouviram essa história, né? Aquela batata, quando eu abro a bolsa, tá fedida, não tá? Ela apodreceu lá dentro e ela tá estragando tudo que está dentro da bolsa. Ou, né? Seja, se eu retiver qualquer sentimento de mágoa dentro de mim, eu estou contaminando o meu corpo espiritual, que posteriormente se manifesta no meu corpo material. Eu vou ter determinadas doenças ou algumas doenças que são aqueles pontos, aquelas válvulas de escape que todos têm, né, para me dizer que tem alguma coisa errada e que eu preciso fazer. Que aquilo ali é um alerta, olha, você precisa limpar determinada coisa, né? Retira essa mágoa de você, porque ela está se transformando num peso para você, né? Num peso, numa doença, né? Está começando provado a cheirar cientificamente, mal, inclusive, a cheirar né? mal. Que tudo que a gente guarda de ruim, de sentimento, de mágoa, né, vira doença, né? Cientistas já têm até estudado que a boa parte das doenças que a gente tem são psicossomáticas. Então, se a gente viver bem, né, em harmonia, enfim, a probabilidade, não quer dizer que não vai ter, mas a probabilidade da gente diminuir esses problemas. Então Jesus veio dizer isso, Exatamente, nos preparando para nossa saúde espiritual, né? Sim. Estarmos com o corpo espiritual limpo, né? Com a nossa casa limpa, para que a gente possa galgar, né? Outros sistemas, né? Melhores condições de vida, né? para nosso espírito. E dizendo, olha, é através da misericordiosa que é a porta de entrada para o reino divino. Se você praticar essa misericórdia, se você conseguir perdoar, então você tem também, né, a abertura divina para outras. Tem aquela frase que eu gosto bastante, que o ódio é o veneno que você dá pro outro, mas como que é? O ódio é o veneno que você toma querendo que o outro morra, é isso. Exato. Né? Ou seja, na verdade, só para fechar essa parte do perdão, aliás, só para a gente lembrar, né? Não é à toa que é a última bem-aventurança, né? E o mais importante, né? Por que nós temos essa dificuldade tão grande para perdoar, né? Qual que é o grande problema que nós temos na humanidade hoje? Por que nós estamos em prova de expiação? Quais são os dois maiores problemas que a humanidade enfrenta e que nós temos que trabalhar o tempo todo para tentar passar? Orgulho e vaidade. E a maior dificuldade de se perdoar é quando eu sou orgulhoso, sou vaidoso. Que nós somos. Sim. Então essa pretensão, ou aquela história da receita de bolo está aí. Mas não é tão fácil, porque ainda nós estamos completamente dominados pelo orgulho e a vaidade. Pelo orgulho e o egoísmo. Né? Sim. Né? Então esse é o grande trabalho. Na verdade, quanto menos orgulhosos e vaidosos e egoístas nós formos, fatalmente a facilidade ou a atitude de perdoar acaba se tornando muito mais fácil, né? Então as coisas sempre vão estar interligadas. Eu vou precisar me livrar desse egoísmo e desse orgulho, ou diminuir muito, para conseguir realmente perdoar, né? Porque aí todo o livro, toda a passagem do texto, ele vai falar o tempo inteiro em relação a isso. O perdoar não é isso, o perdoar não é aquilo, e nós sabemos disso, né? Não precisava estar ali. Hoje nós já temos essa consciência. Quer dizer, o fato de eu perdoar, e aí entra no último trecho da Aline, eu digo que perdoo, mas dentro das minhas condições. Então eu não estou perdoando ninguém, né? Eu estou te fazendo, na verdade, eu estou te humilhando, eu estou te espizinhando mais do que você precisava. Quer dizer, era melhor eu nem ter te procurado para te pedir perdão, ou para te dar o perdão, e ficar por isso mesmo, do que eu simplesmente chegar no final e falar, não, eu te perdoo, mas você é uma porcaria, você continua sendo uma porcaria para mim, mas você está perdoado. Eu sou tão bonzinho que eu estou te perdoando. E fala para os outros ainda, né? Não, e normalmente é isso. Normalmente isso está no Facebook, né? É para mostrar para todo mundo que eu sou bonzinho. Já briga online ali, que é para todo mundo ter ciência. Conta a história de tudo que ele fez. Mas, como eu sou bonzinho, eu estou te perdoando. Você continua sendo uma porcaria, mas eu sou muito acima de você e te perdoo. Quer dizer, eu não perdoei nada, né?
Na verdade, além de não perdoar, eu ainda ganhei, teoricamente, na sociedade, eu estou ganhando ponto, né? Olha, ele é super bonzinho e está perdoando o outro que fez tudo aquilo para ele. É que nem o caso dessa moça mesmo, ela Isso é socialmente, normal, né? Socialmente Isso é ficou tudo bem, É. mas O dentro cara de ainda casa foi super bacana, foi porque super ele legal. aceitou a mulher que traiu e tal. Exatamente. E aí é sacanagem. Não, não No perdoou, off, né? né? Não, Não, não não perdoou, perdoou. exatamente. Vamos lá? É você. A Alice vai Alice. fazer o 9 e o 10 pra gente. Tá. Foi, passou a bola, cantou a bola. Então, item 9 e 10 fala o cisco e a trave do olho. Tá Essa é conhecida, né? Nossa, Né? meu irmão ama essa É. passagem. Então, Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Porque vedes um cisco no olho do vosso irmão e não vedes uma trave no vosso? Ou como dizeis a vosso irmão, deixai-me extrair um cisco do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, removei primeiro a trave do vosso olho, e vereis como extrair o cisco do olho do vosso irmão. Né? Então, a trave é muito maior do que um cisco. Ele está, Sim. né? No item 10, né, um explicativo. Um dos desatinos da humanidade consiste em entrevermos o mal dos outros antes de vermos o que está em nós. Para julgar a si mesmo é necessário poder se observar em um espelho e se transportar de algum modo para fora de si e se considerar como outra pessoa, perguntando-se o que pensaria se eu visse alguém fazer o que eu faço. Sem dúvida, é o orgulho que induz o ser humano a dissimular para si mesmo suas próprias imperfeições, tanto morais como físicas. Referida insensatez é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois ambos os sentimentos se neutralizam reciprocamente. Com efeito, de que modo alguém bastante vaidoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, poderá ter ao mesmo tempo suficiente abnegação para ressaltar em outra pessoa o bem que eclipsaria a si próprio, em vez do mal que o realçaria? Se o orgulho é gerador de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. É encontrado na base e no motivo de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus empenhou-se em combatê-lo como esse principal obstáculo ao progresso. Então, aqui, assim, né, vamos por parte, né? Eu estou sempre olhando para o outro e vendo os seus defeitos, né, e não as suas qualidades. Então, eu esqueço que eu também tenho defeitos. Sim. Né? Que eu estou transgredindo a maior parte daquilo que eu acredito que o outro faz. Então, tem uma parte da psicologia que diz que eu sempre enxergo no outro os defeitos que eu tenho em mim. E que me irrita muito. Então, o que mais me irrita naquela pessoa que eu estou vendo é um defeito que eu tenho em mim. Só que dentro de mim ele está mascarado, né? Ele está, né? Disfarçado, né? Porque o meu orgulho, porque a minha vaidade não deixa que eu transpareça aquele problema ou aquele defeito. Então eu coloco no outro, né? Como ele é o meu espelho, é ele que está refletindo os defeitos que eu deveria ver. E aqui o que a gente percebe é que Jesus nos faz ver exatamente o contrário. Olhe para dentro de si, olhe os seus defeitos. Ou olhe para aquilo que você está fazendo e veja se, né? Mas você fora de si, né? Sai do quadrado. Então, fora desse quadrado, olhe para aquilo e veja se você iria gostar. Né? Entra dentro da mesma que Jesus nos dizia, para que eu faça aos outros aquilo que eu gostaria de receber. Né? Então, veja no outro aquilo de bom que ele tenha, para que ele também possa ver dentro de você o que você tem de ver. Então, tira essa trave dos seus olhos, né? Para que você consiga, então, tirar o cisco do outro. Para que você consiga, né, corrigir. Mas seja você o modelo, seja você a forma. Porque você
né? O outro reflete aquilo que você, na verdade, é. Né? Então, e eu estou sempre dissimulando tanto essa parte minha moral, né? Assim como também a parte física. Né? Eu acho que, né? Fico colocando os defeitos nos outros quando eu preciso de muita coisa para corrigir. Eu deveria, como Santo Agostinho nos ensina, a refletir, né? No final do dia, se tudo aquilo que eu fiz magoei alguém, né? Eu maltratei alguém. E quais as qualidades e quais os defeitos que eu tenho em mim que eu ainda preciso corrigir? O que está me irritando no outro? Né? É ele falar alto? Né? É ele falar demais? É ele fazer fofoca? Muito provavelmente dentro de mim, se eu fizer um exame profundo, eu vou encontrar os mesmos defeitos que eu estou enxergando no meu irmão. Né? Então eu preciso fazer essa contrapartida, né? Essa coisa de espelho, para que eu consiga, né? Então, se eu ver no outro qualidades, eu ressalte aquelas qualidades, né? E é o meu orgulho que às vezes não me deixa ressaltar a qualidade, porque se eu ressaltar muitas qualidades do Wagner, por exemplo, né? Aí as pessoas vão olhar para o Wagner, não vai olhar para mim. Eu também tenho qualidades, né? Por que não olham para mim? Né? Se o Wagner fala também, né? Eu também sei falar. Então aí eu fico querendo jogar o defeito nele para que ele, né, se diminua, né? Se diminua diante das demais pessoas e eu possa também aparecer para aquelas pessoas. Então Jesus, ele se empenhou sempre falando sobre isso, de eu fazer o próximo aquilo que eu gostaria que fizesse, de eu perdoar ao meu próximo para que eu pudesse ser perdoado. Né? Então, tudo aquilo que eu oferecer ao outro, eu receberei de volta. É o dás e receberás. É o bater e abrir-se-vos-á. Então, todo se resume no amor. Né? Se a gente for fazer essa analogia, Jesus queria só dizer, aprenda a amar. Né? Por quê? Porque quando eu amo verdadeiramente o meu próximo, eu tenho compaixão. Sim. Né? Se eu não tenho mais orgulho, eu não tenho mais a vaidade, eu consigo enxergar as qualidades do outro. Eu consigo perdoar o outro, porque eu entendo que naquele momento ele era daquele jeito, ele não conseguiria ser melhor. Porque ele não fez de propósito. Né? E mesmo se ele fez de propósito, ele fez acreditando que ele estava fazendo alguma coisa boa. Alguém aqui, por acaso, em sã consciência faz um mal propositalmente? Poucas pessoas, né? A maioria com um pouco de bom senso, com um pouco de conhecimento, ou procura fazer ao próximo, né? Aquilo que faz, não com a intenção de praticar a maldade, mas porque ele acha que aquilo que ele fez era o melhor para aquele momento. Ele acha que ele estava fazendo bem, ou para si mesmo, ou para aquela pessoa para quem ele praticou, ou para as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu estou tentando beneficiar. Então, o início, né, é a semente do amor que vai crescer, né, se multiplicar e se transformar nesse amor universal que Jesus gostaria que todos nós tivéssemos. Né? Então eu preciso perdoar, porque perdoar, né, eu estou compreendendo, eu tenho misericórdia para aquela pessoa. E aí então, se eu perdoei, né, todos esses exercícios, né, vai me levar a esse amor universal pregado por Jesus. Acho que alguma... Não, ainda falando dessa questão, né, de perdoar, enfim. Eu fiquei super feliz ontem que eu fui na minha mãe, né? Falei, puxa, minha mãe me perdoou, né? Porque eu não fui uma adolescente fácil. E aí ela comentando que minha sobrinha tá nessa fase de adolescência, nananã, né? Ela falou assim, vocês nunca me deram trabalho. Eu falei, puxa, minha mãe realmente esqueceu e me perdoou, né? Porque agora ela substituiu, na realidade, né? Então ela não lembra muito bem que a gente também teve as nossas fases, né? Mas eu fiz bastante esse comparativo, assim. Lembrar de que tudo passa, exatamente. Exatamente. Todas as fases. Eu acabei lembrando desse cisco e trave no olho de uma história, né? De uma
recém-casado, né? E todo dia a mulher colocava mesa para o marido, café da manhã, sentado de frente para uma janela, e ela dizia, nossa, aquela vizinha, ela não sabe lavar direito as roupas dela, olha como a roupa tá suja, né? Todo dia ela dizia a mesma coisa. Aí um dia o marido já tá sem paciência, né? E ele tomou as providências que ela só percebeu depois. Nossa, a vizinha criou vergonha e lavou direito os lençóis dela que estão estendidos, estão branquinhos. Aí ele falou assim, olha, não eram os lençóis dela que estavam sujos, era a sua janela, né? Então, que você via Eu que adoro era, essa história, muito boa. né? Que era A visão dela a visão sobre- dela. Então, sobre aquilo. né? É como se eu tivesse com o meu óculos aqui todo sujo e fico olhando para as coisas assim, olha, a toalha tá cheia de sujeira, né? Mas é a minha lente, Mas tá. né? E eu preciso Eu não tenho razão, né? Mas é a minha lente, né? Então eu preciso o quê? Limpar as minhas lentes para que eu possa ver o mundo com outros olhos, né? Esse mundo bem melhor, né? E é isso que Jesus quis dizer com o cisco e a trave, né? Limpe os seus olhos, né? Limpe a sua janela. E aí você consegue enxergar no outro, Sim. né? As suas verdadeiras qualidades. E eu fazer um exercício, né? Todo dia eu preciso achar uma qualidade do meu esposo, do meu filho, uma só. E agradecer por aquilo lá. E aí então eu consigo evoluir. E é libertador. E melhorar. E também parar de usar o julgamento como desculpa, né? Porque às vezes você vai conhecer uma pessoa, né? E fala assim, putz, eu te julguei, achei que você era dessa forma, nananã, mas é que você sabe, né? A gente julga mesmo. Não sei, não deveria ser assim, né? Parar de aceitar essas muletas que às vezes a gente coloca, né? Porque sabe como é, né? A gente é assim, a gente julga, né? Mas não deveria ser assim, né? Então, eu acho que é importante também a gente começar a tirar esses comportamentos, né, da nossa vida, né? Parar de usar essas muletas e não realmente não aceitar que é assim e tudo bem. Não deveria ser assim, né? Qual é a necessidade de você me julgar sem me conhecer, ou enfim. Ou mesmo que me conheça, me julgar, né? A gente quer ser juiz, A gente quer ser, Deus, exatamente. né? Só por isso. Só réu que não, né? Só por réu que isso, não. Só réu que não. Pois é. Alexandre, acho que a bola agora é sua. Vamos lá? Nós vamos falar de uma passagem, ele encerra as bem-aventuranças com uma história que a gente já ouviu e ouve sempre, né? Quadrinho, Facebook, inclusive, e tudo mais, né? Não julgueis para não serem julgados. Atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quem quiser acompanhar aí, tem 11, nós vamos ler o 11, 12 e 13, depois a gente bate um papo. Não julgueis a fim de não serem julgados, porquanto sereis julgados conforme houveres julgados uns outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Aí se a gente lê o 11 já começa a ficar, que a gente brinca aqui, é lindo, né? A gente sempre fala, eu falo isso para Ana, às vezes, nossa, às vezes você vai, eu ia em alguns estudos do Evangelho, né? As pessoas falam assim, nossa, como é lindo o Evangelho, né? Eu falei, não estudou, não leu. Lê o 11 de novo e vê se tem alguma coisa de lindo. Ou tem de novo, cobrando, mostrando de que depende de mim para que realmente seja linda a passagem. Isso a gente cansa de ouvir, né? Você vai em qualquer lugar, nossa, mas você já leu o Evangelho? Leio. Nossa, eu acho lindo o Evangelho. Tá, Até a gente? história de Jesus na crucificação Então, é as lindo pessoas onde, acham né? lindo, na Páscoa todo mundo acha bonito. Mas essa 11, então, é exatamente isso, volta naquela história de quase todas as passagens que a gente conversa. Tudo sempre nossa responsabilidade, tudo passa pelo que nós fazemos e como nós encaramos. A grande vantagem da doutrina, ou o que me atraiu para a doutrina, e eu acho que a grande diferença talvez de outras crenças, é de que é extremamente justo. Eu não consigo transferir, eu não consigo passar a minha responsabilidade para ninguém. Nossa, mas então quer dizer que você responde pelos seus atos. Ah, mas então quer dizer que existe aquele Deus punitivo? Não tem nada a ver com Deus punitivo. Tem a ver com Deus justo e bom. Se eu faço para você e julgo isso ainda, é isso que ele está falando, e eu crio uma situação em relação a isso, eu preciso entender de que isso eu vou passar pela mesma situação. Ou estou me colocando
à disposição para passar pela mesma situação. E isso a gente faz diariamente, né? A gente faz constantemente. O bom que dá pra consertar ainda, viu, gente? Tem reencarnação à vontade. Não, nessa aqui ainda. Bom. Pelo amor de Deus. Nessa não vai dar tempo. O item 12, aí vai começar a entrar na passagem que a gente conhece, ouve tanto, né? Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés pela lei ordena que se lapidem as adúlteras. Olha essa frase. E aí, o mais importante dessa passagem, que sempre passa batida, né? Qual sua opinião sobre isso? Quer dizer, na verdade eles sabiam, mas veja bem, ele falou o tempo todo em amor. Foi isso que ele pregou. Ele bateu de frente, ele falou o tempo todo. E aí a pergunta é exatamente essa: mas Moisés falou que é para matar. Beleza? E aí? A lei? É essa a pergunta. Nós vamos cumprir a lei? E era por quê? Justamente para confrontar. Quer dizer, você está falando em amor, como é que agora você vai falar que é para cumprir a lei? É essa cutucada. Diziam isso para o tentarem e terem do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou e escreveu na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. E, de novo, é uma frase que a gente passa completamente batido quando a gente lê ou quando a gente ouve esse comentário. Se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Por que tem essa frase, né, nesse contexto? O que ele quer dizer com isso, afastando-se os mais velhos primeiro? Quem que provavelmente tinha mais pecado? Quem provavelmente tinha mais culpa no cartório? Quem tinha uma estrada mais complicada e mais difícil durante aquela época de ter percorrido? Então a frase ela não é para ser lida, ela não é aquilo que a gente sempre fala no estudo, né? Às vezes duas palavras que a gente passa completamente batida no livro dos Espíritos, no Evangelho, em qualquer uma delas, ela não está colocada lá para enfeitar ou para completar o texto. Ela tem um sentido extremamente profundo. E esse é um deles, quer dizer, afastaram-se primeiro os mais velhos. Porque os mais velhos, por que será que eles são? Porque eles estão mais cansados? Não, é porque provavelmente eles tinham mais pecados, eles tinham mais erros. A caminhada provavelmente foi mais cheia de equívocos. Por isso ele fala dos mais velhos. Então, levantando, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. E aqui também, né? Seria outra palestra. Na verdade, dessa passagem a gente poderia fazer 2, 3 palestras inteiras em relação à profundidade que tem isso. E de novo, que é o que a gente escuta também de muita gente. Então quer dizer que é o que os apóstolos questionam ele depois. Então quer dizer que ela pode cometer adultério, que aí é só vir aqui, senão nós vamos cair na história da confissão, né? Sim. Então eu posso cometer adultério, eu vou lá, peço perdão, tá tudo certo, beleza, tá limpo, barato, tá resolvido o problema? Não. Aí qual é a frase que ele completa a história, que é o sentido da passagem? Vá e não peques mais. Esse é o sentido todo do contexto. Ele deu a lição para todo mundo que estava em volta e dá a explicação no final de que errou, mesmo que iam tacar as pedras, vai embora para casa, vocês já não jogaram mais pedra, que não vai dar para jogar, e refaz o caminho. E para ela é exatamente a mesma coisa. Ele não simplesmente virou e falou assim: não, beleza, você fez a besteira, está tudo certo. Você veio aqui, pediu perdão, e eu sou bonzinho, te dei perdão, e tá resolvido o problema. Não. Você entendeu que você está errada? Você entendeu que está equivocada? Então de agora em diante não comete mais o erro.
Essa é a grande lição da passagem, né? E ele fala isso para todos, né? Não, Para a todos lição é para todo mundo. que ele encontrou no... Não, e a lição, nessa passagem, é para Sim, todos. sim. É que fica focado Nela, na né? imagem da mulher adúltera, mas ele começa lá atrás, a hora que todo mundo Sim. larga a pedra, a lição é para todo mundo. Sim. O erro que você cometeu, e outra, essa é a grande vantagem. Você cometeu o erro, ainda dá para reparar e não faz de novo, não faz mais o erro, não comete mais. Né? O item 13. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. E esse pecado a gente tem que entender que não é o 7 lá que a gente está acostumado, né? Na verdade são qualquer equívoco que a gente for contra a lei divina. Qualquer erro, qualquer desvio da lei divina, a gente pode interpretar como pecado, é isso que ele quer dizer. Senão a gente fica preso àquele dogma de determinadas coisas que... De ir para o inferno, né? Para os pecados, não, né? dos 7 pecados capitais, né? sim. Quer dizer, na verdade tem muito mais do que os 7 ali, e então na verdade a gente só entender que esse pecado que ele está dizendo. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profigarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Aí ele fecha tudo aquilo que vocês dois tinham falado, né? Na verdade, ele consegue, nessa passagem, ele consegue resumir exatamente isso. Eu normalmente acho o erro do outro um absurdo, e todos os erros que eu cometo, eles são dignos de alguém entender porque eu fiz aquilo no momento que eu estava com raiva. Porque eu sou muito bonzinho. No momento né? que eu estava nervoso, no momento que eu me desequilibrei. E aí eu acho, e eu tenho certeza absoluta, que eu deveria ser entendido, que eu deveria ter toda o perdão do mundo, toda a compreensão do mundo em relação a esse erro que eu cometi. Às vezes maior do que aquele que eu vivo acusando. Normalmente assim, né? Normalmente o outro pisa no meu dedinho, eu dou um bico na canela dele e acho que o que pisou no meu dedinho é muito mais dolorido do que o bico que eu dei na canela. Sim. E eu acho que ele tem que me desculpar que eu dei o bico na canela dele, porque eu estava nervoso porque ele pisou no dedinho. Né? Sempre assim que a gente age normalmente. Para encerrar, para a gente não fugir, e aí quem quiser também, só para deixar como dica, no Boa Nova, para variar, né? Ele tem essa passagem da mulher adúltera com a visão do Humberto de Campos, né? De quem conseguiu ver e participar do momento, então vale a pena a leitura. E tem uma outra que é um resumo bacana dessa, dá tempo da gente ler, que a gente tem um tempinho ainda, e depois se alguém quiser eu posso passar o texto que vale a pena dar uma estudada. Na passagem evangélica da mulher adúltera, a narrativa de João, evangelista, resume-se até a absolvição dela, que é o que nós lemos agora. O espírito de Amélia Rodrigues, e o livro Pelos Caminhos de Jesus, pela psicografia, pela mão do Divaldo, nos conta que naquela mesma noite a mulher procurou o mestre para mais esclarecimentos. Abriu seu coração relatando-lhe suas fraquezas, o abandono do marido que se entregara às noitadas junto dos amigos e da tentação que não fora capaz de suportar. Reconhecia que nada desculpava a sua atitude, o que denotava arrependimento. Continuava sua exortação preocupada, pois não poderia contar com ninguém, já que fora levada à execração pública. Nem com a ajuda de seu pai, tampouco de seu marido, todos abandonaram. O mestre lhe indicou a necessidade de uma mudança, pois em Jerusalém não haveria espaço para um recomeço, tendo em vista tudo o que aconteceu. Ela sentiu nas entrelinhas que deveria buscar novos ares, onde pudesse viver sem a sombra do erro cometido. Na despedida, Jesus a confortou. Há sempre um lugar no rebanho do amor para ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vás, estarei contigo, e a luz da verdade no arcote do bem brilhará à frente, clareando o teu caminho. 10 anos transcorreram e vamos encontrar nossa personagem em Tiro, em casa humilde onde recebia companheiros enfermos e abandonados. Um pouso de amor ela erguera. Não esquecerá jamais a passagem com Messias. Tornara-se uma divulgadora da Boa Nova, alentando almas, enquanto limpava as chagas dos corpos doentes. Encontramos aí sua expiação. Através dos trabalhos redentores se redimia perante a lei de causa e efeito. Mas faltava a reparação final.
Faltava-lhe apagar totalmente da sua consciência o ato praticado 10 anos atrás, aquele que ofendera com o adultério. Faltava compensar o ofendido. Arrependeu, certo? E faltava ainda a reparação. Continua Amélia, informando que durante uma tarde trouxeram-lhe um homem desfalecido. Ela tratou de suas chagas, deu-lhe alimento revigorante que lhe aliviou as dores. Em seguida lhe ofereceu mensagem falando de Jesus. Emocionado, o homem confessa que conhecera o doce Rabi em um fatídico dia em Jerusalém, e desde então nutrir amargo sentimento pelo Mestre Jesus. Guardava terrível raiva, pois o Mestre salvara a esposa adúltera, porém para com ele não guardara nenhuma palavra de consolo. Confessara então que o tempo fez meditar como se equivocou em seu julgamento em Jerusalém. Buscava encontrar a companheira e a procurou em muitos lugares sem êxito, até que a doença lhe visitara o corpo, consumindo-lhe as energias. Embargada pelas emoções, se recordara a mulher de todo o fato. Reconheceu o companheiro do passado e, sem revelar-lhe quem era, disse-lhe: Deus é amor e Jesus, por isso mesmo nunca está longe daqueles que os querem e buscam. Encontramos nessa bela narrativa, queridos leitores, a afirmação de que o amor liberta definitivamente, cura todas as chagas de nossas almas, inclusive as feridas causadas pelos nossos irmãos de jornada. Mas devemos seguir o exemplo da mulher adúltera e transpormos as barreiras do passado. Buscarmos firmes, através das lutas do cotidiano, as oportunidades para o reajustamento definitivo. Ressaltamos também que o decurso de tempo é necessário nesse processo, aliado ao esclarecimento através do Evangelho exemplificado pelo Mestre Jesus, aprofundado com os ensinamentos da doutrina dos Espíritos. A necessidade de renovação íntima e moral, e também de que, em toda infração cometida à lei de Deus, nascem o arrependimento, expiação e reparação. Essa é a mulher adúltera. E a gente só sabe até a hora que ela ia tomar a pedrada. Então depois continua, e aí tem os personagens da Boa Nova. Na Boa Nova ele fala uma parte, vale a pena depois a leitura. Legal. Por isso que a gente sempre fala, né? A gente conhece só um trecho e aí depois tem toda a continuação. Normalmente... Pra gente pesquisar, né? Como a gente também, né? Sim. A gente sempre vai até um determinado ponto. Nós nunca sabemos exatamente como é a história de todo mundo o tempo todo, né? O quanto foi difícil, o quanto que é o que eu estou passando, o que eu passei, para de repente ter algum tipo de atitude, né? Conhece a ti mesmo, né? Às vezes a gente acha que conhecer uma pessoa e que ela vai ser sempre aquela pessoa, mas a gente dorme e acorda e tudo se renova. Você pode ir melhorando, né? Ninguém acorda como dormiu ontem, né? Sempre pode ser tanto pro bem quanto pro mal. A melhoria é diária. Exatamente. Devagar você vai longe. Mas se a gente não começar... Não adianta ficar esperando. Não adianta ficar esperando, porque a responsabilidade é de cada um de nós, né? Então eu não posso cobrar da Aline que ela seja perfeita quando eu também não busquei essa perfeição, quando eu não consegui fazer essa reforma íntima e melhorar. Então, assim, a criança ela aprende a caminhar, né? A mãe dá a mão, mas ela tem que sair sozinha, né? Caminhando. Então, assim, nós também, espiritualmente, Jesus nos dá a mão, né? Mas nós precisamos fazer o nosso esforço de mudar os passos para que a gente consiga caminhar e sustentarmos, né, nessas pernas, revigorando, porque a cada vez que essa criança levanta, espiritualmente falando, né, ela fortalece-se e cria músculos, cria resistência, resiliência para continuar a partir daquele dado, sem nunca retroceder. Então, eu nunca vi uma criança que aprendeu a andar e desaprendeu. Né? Ninguém desaprende, ninguém volta atrás. Né? A gente sempre vai um passo para frente. Muito bom. Alguma Alguém coisa? Alguém comentar? Ou perguntar. Vocês estão chocados? A gente também Ou tá. perguntar, né? Porque, assim... Alguns comentários do Face que é muito difícil perdoar, muito difícil perdoar. Mas é que a gente, eu acho que é aquilo que eu falei, assim, que a gente estabeleceu e programou para que seja dessa forma. Não significa que não é difícil,
Mas é que se a gente ficar repetindo isso, né? É como dizer, eu não gosto de matemática, por exemplo, né? Então eu maquinei isso. Como eu respondi, se a gente tem um aluno amanhã, Exatamente. põe em prática, quem dá para prática. Exatamente. Não, e a dificuldade, e aí eu estou vendo vários Sim. comentários, é difícil. A gente sabe que é. Então, mas a gente sabe que é, e a gente deveria, ao mesmo tempo que a gente fala que é difícil, quanto mais rápido a gente identificar qual o tamanho, o quanto nós somos ainda egoístas e vaidosos e orgulhosos, mais fácil fica para tentar mudar esse ritmo. Sim. E isso não é puxão de orelha, ou é, não sei, entenda como quiser, mas é o que a gente precisa no dia a dia. É lógico que é difícil, e mais difícil se torna quanto mais orgulhoso, vaidoso e egoísta eu sou. Isso é regra, isso não é uma crítica a quem acha que é difícil. Eu também acho que é difícil, porque ainda estou vivendo essa realidade que nós estamos de prova e expiação. Essa é a nossa realidade ainda, né? Quer dizer, se a gente já tivesse, se hoje tivéssemos completamente liberto de orgulho e egoísmo, com certeza estava quase passando na catraca para passar para a regeneração. Na verdade, eu nem precisaria perdoar, né? Porque eu me sinto ofendida. Não, porque eu não me sinto ofendido, mas essa é a dificuldade. É a grande sacada. Essa é a grande diferença. Se eu não possuo mais orgulho, vaidade e egoísmo, eu não vou me sentir ofendido com nada. Eu vou entender sempre que esse é o grande trabalho e é muito difícil. Eu sempre vou tentar ou vou conseguir entender de que o outro errou porque ele não aprendeu ainda. Sim. Se eu olhar com ele, se eu conseguir, né, não é com o olhar de cima para baixo, né, mas se eu conseguir entender, sentir isso de verdade com o meu espírito, de que o outro está cometendo o equívoco, que ele não aprendeu, aí fica tranquilo, aí fica mais fácil, não que seja fique tranquilo. Então essa é a grande diferença, né? Quer dizer, acho que a Alice consegue fechar exatamente o pensamento nesse sentido. Se eu não tiver mais provido dessas três coisas, eu não me sinto ofendido. Né? Você não vai conseguir me ofender, eu não vou me sentir ofendido. O máximo que vai acontecer é se eu estiver nesse patamar, né, eu vou tentar te ajudar, que é o comecinho do primeiro e do segundo item que você falou. Que aí é a minha obrigação, e eu vou me sentir na obrigação de te ajudar. Eu vou entender que você não aprendeu ainda, que você está cometendo um equívoco e de que de repente eu posso ajudar. Eu acho que esse é o grande... Posso falar uma poesia de Joana de Ângeles? Só- Poesia não, é um texto. Você vai chorar, né? É uma mensagem de Joana de Ângeles. Só ela complementar o que o Ale falou, é que eu acho que a gente deveria passar, ou sugiro que a gente passe a substituir essas coisas que a gente diz e fica enfatizando para nós mesmos, né, de eu não consigo, é difícil, e dizer o contrário, né, fazer o reverso, dizer, não, eu consigo perdoar, eu tenho capacidade de perdoar, porque você estabelece que você tem poder para aquilo, né, porque a palavra tem poder, então quanto mais eu negativar o que eu teoricamente já sei, né, Mas na verdade, mas vai dar esse peso, a palavra só vai ter peso se você eu mudar, de sim. verdade sentir. Sim. O dia que eu conseguir me livrar desses Sim. pesos enormes, aí eu não preciso falar, né? Aí entra no que a Alice falou, né? Ok, vamos lá? Lindo. Essa é uma mensagem de Joana de Ângeles através do Valdo Pereira Franco, chama Perdoar. Ela escreveu assim: sim, deves perdoar. Perdoar e esquecer a ofensa que te colheu de surpresa, quase dilacerando a tua paz. Afinal, o teu opositor não desejou ferir-te realmente, e se o fez com essa intenção, perdoa ainda. Perdoa com maior dose de compaixão e amor. Ele deve estar enfermo, credor, portanto, da misericórdia do perdão. Ante a sua aflição, talvez ele sorria. A insanidade se apresenta em fase múltipla, e uma delas é a impiedade. Outra, o sarcasmo, podendo revestir-se de aspectos muito diversos. Se ele agiu cruciado pela ira, assacando as armas da calúnia e da agressão, foi vitimado por cilada infeliz, da qual poderá sair desequilibrado ou comprometido organicamente. Possivelmente não irá perceber esse problema, senão mais tarde. Quando te ofendeu deliberadamente, conduzindo o teu nome e o teu caráter ao descrédito, em verdade se desacreditou ele mesmo.
continuas o que és, e não o que ele disse a teu respeito. Conquanto justifique manter a animosidade contra a tua pessoa, evitando a reaproximação, alimenta miasmas que lhe fazem mal, e se abebera da alienação com indisfarçável presunção. Perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Felizes são os que possuem a fortuna do perdão, para a distender largamente sem parcimônia. O perdoado é alguém em débito, o que perdoou é espírito em lucro. Servidas o mal, és igual ao ofensor. Se perdoas, estás em melhor condição. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota do bem. Todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado, espargindo tóxico que o vitima. Não desças a ele senão para o ajudar. Há tanto tempo não experimentavas aflição ou problema, graças à fé clara e nobre que explora em tua alma, que te desacostumaste ao convívio do sofrimento. Por isso, estás considerando em demasia o petardo com que te atingiram, valorizando a ferida que podes, de imediato, cicatrizar. Pelo que se passa contigo, medita e compreenderás o que ocorre com ele, o teu ofensor. O que te é inusitado, nele é habitual. Se não te permitires a ira ou a rebeldia, perdoarás. A mão que, em afagando a tua, crava nela espinhos e urze que carregue, está ferida, ou se ferirá simultaneamente. Não lhe retribuas a atitude, usando estiletes de violência para não aprofundares as lacerações. O regato singelo que tem o pulso impedido por calhaus e os não pode afastar, contorna-os, ou para fim de ultrapassá-los, aí seguir adiante. A natureza violentada pela tormenta responde ao ultraje, reverdecendo tudo e logo multiplicando flores e grãos. E o pântano infeliz na sua desolação, quando se adorna de luar, parece receber o perdão da paisagem e a benéfica esperança da oportunidade de ser drenado brevemente, transformando-se em jardim. Que é o Consolador, que hoje nos conforta e esclarece, conduzindo uma pleiade de embaixadores dos céus para a terra, em missão de misericórdia e amor, senão o perdão de Deus aos nossos erros por intercessão de Jesus? Perdoa sim, e intercede ao Senhor por aquele que te ofende, olvidando todo o mal que ele supõe ter te feito, ou que supões que ele te fez. E se o conseguires, ama-o, assim mesmo como ele é. Preciso ver mais nada. Então, Algum comentário? vamos então fechar nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o Mestre amado. Vamos mentalizando essa figura meiga do Mestre Jesus aqui no meio de nós. O seu olhar compassivo e a sua figura que se transforma em luz neste momento, como o sol do meio-dia, que vai irradiando tanta luz e aquecendo os nossos corações. Vamos sentindo, meus irmãos, a vibração de Jesus em nós. E que nós, contagiados por esta luz, possamos unidos resplandecendo esta luz a todos os cantos da terra, iluminando cada casa, a cada lar, aos hospitais. Vamos pensando naqueles nossos irmãos que são tão queridos e que estão necessitando de alguma coisa, desejando-lhe paz, desejando a cura do seu mal, seja ele um mal do corpo ou um mal do espírito. Vamos vibrando amor a todas as criaturas e sentindo que esse amor nos contagia.
que este amor nos traz um sentimento de felicidade que jamais imaginamos. E é esta felicidade que Jesus veio nos trazer, que Deus, por sua misericórdia, colocou em nossos caminhos, para que possamos olhar para dentro de nós, vendo as nossas mazelas, consertando os nossos erros, agradecendo a Deus por esta oportunidade bendita da reencarnação, que nos propicia os consertos de tudo aquilo que nós já fizemos de ruim. E que podemos ir acertando os nossos destinos a cada instante, a cada momento, reconstruindo o bem dentro de nós, organizando a nossa casa espiritual, para que ela possa resplandecer e ser tão bela, como belo é Jesus, como belo é o reino de Deus, nosso Pai. E só através dessa beleza e deste amor podemos alcançar o teu reino. Que se faça esse reino de amor em nós, em nossos corações, em nossas mentes. Que possamos aproveitar este mês de dezembro para emanarmos amor em todas as direções aos nossos irmãos. Porque Jesus, nosso Mestre amigo, está no meio de nós, nos conclamando para voltarmos, para relembrarmos o caminho de volta para este Pai, que é amor, que é bondade, que é perfeição. E assim, com este sentimento de alegria em nossos corações, felizes por mais este encontro de luz, nós pedimos a permissão para encerrarmos a nossa reunião de hoje, desejando paz a todos os homens de boa vontade, esperança a todos os corações, e que a alegria e este amor que Jesus nos trouxe possa continuar conosco em todos os momentos e em todos os lugares. Graças a Deus. Que assim seja.